Se lá necessita de um transporte, e geralmente necessita, é necessário, é uma necessidade, ver como é que faz para investir nesse transporte. O estudo da língua, que muitas vezes ele vai para um país que tem uma língua oficial, ou inglês ou espanhol, e ele precisa ter o estudo da língua antes de ir fazer um estudo de língua, ou inglês ou espanhol, ou até os dois. E a igreja também pensar que, se ele tem filhos, tem a educação dos filhos, tem a saúde dos filhos, e aí pensar também nessa questão e investir também nessa área. Então, você vê que não é só, vou enviar. Não, tem uma série de questões a serem pensadas, avaliadas e fazer um orçamento com a realidade do país aonde está sendo enviado o missionário, para que possa, então, a igreja fazer um projeto sério e que realmente seja um projeto, não que seja um fator emocional ou um fator de aventura, que, na verdade, é um desrespeito para com a igreja e para com a pessoa que foi enviada. Né? Então, não pode fazer isso. Vamos enviar emoção, tá? Não. Missões não é emoção. Não é fator emocional. Não é fator de aventura. É fator de responsabilidade, compromisso, seriedade, e que tem que ser feito uma avaliação séria para esse compromisso tornar-se real. Para esse projeto tornar-se real. Alguma coisa a falar, Aline? Sua participação é importante. Eu acho que tem que ter mesmo o coração, a igreja tem que ter o coração de missão para fazer isso, pastor, porque se a gente for colocar na base da caneta, né, fica, tipo assim, não é barato Não. você ter um missionário em outro lugar, Não. Né? Então tem que ser uma igreja voltada mesmo para missões, missionária. No caso, teria que ser todas as igrejas, né? Que é o fundamento, né, da igreja, é isso, levar o ID. Mas vamos pensar aqui uma coisa, nós dois. Uma igreja que ela é campo, né? É um campo. Vamos supor que ela tenha de uma entrada de 1.500.000, 800.000 por mês, tá? Será que ela não pode tirar 100.000 para missões mensal? Uma igreja assim, nesse nível, com certeza, até mais missionário. Não só um. Mas não é realidade de todas as igrejas esse valor. Não é a realidade de todas, mas tem muita igreja que tem campo, que tem às vezes 20, 30 congregações, que pode investir, até aqui no Brasil não investe. Sim. Porque se não tem condições de enviar para fora, pode enviar para dentro. E às vezes para dentro tem condições, porque vai gastar um valor bem menor, mas não quer gastar, porque acha, não, missões, tem muito preconceito, muita resistência para fazer um projeto missionário ou investir em missões. Essa é a verdade. Sim. É porque também hoje a gente está muito focado dentro, pastor, das igrejas. Só faz para dentro mesmo. Aqueles que estão ali, né? E olha lá hora que estão ali. Sim. Infelizmente, hoje nós vivemos uma igreja a nível mundial que ela se acomodou nas quatro paredes. Ela se acomodou não em ser uma igreja, mas ser uma instituição, aonde as pessoas vão e ali continuam no mesmo sentimento e às vezes não há
não há mudança, não há uma transformação, porque não é igreja, é uma instituição. Tipo, vive uma religiosidade, pastor. Vive uma religiosidade. A religiosidade, a mesmice, dia de terça, dia de quinta, dia de culto, aí vai, volta para casa. É tipo como se fosse num clube, né? É como se fosse só mais uma reunião, como se fosse, tipo assim, é o cotidiano, entrou no cotidiano ali, toda terça eu tenho que estar ali, toda quinta, toda quarta. Tipo assim, virou isso as igrejas hoje. Infelizmente, essa é a verdade. Essa é a verdade. Vamos em frente. Então, a população mundial, né, olhando para a questão agora de população mundial, tem crescido de uma forma exponencial e também localizada. Principalmente, dois continentes crescem muito: Ásia e África. Ásia e África é descontrolado. Mesmo com o controle de natalidade que existe na Ásia, acaba que esse controle não consegue manter uma ordem populacional. Por quê? Porque vamos supor que uma casa ou uma família na Ásia, qualquer um dos países, tenha lá, no mínimo, uma família pequena, 8 a 10 pessoas. Um casal com 6, 7 filhos. Mesmo com o controle de natalidade. E aí, 6, 7 filhos, cada filho tenha 2, 3, já vai para 14 a 21. Então, continente asiático, continente africano, cresce anualmente, mensalmente, de uma forma. A África é descontrolada, porque lá nem tem controle. Então, lá ter filho é honra, é dever e honra. Então, você chega a ver num barraco feito de barro, pedra e pau, na África, que só tem só tem um espaço, só tem uma divisória, porque só tem um espaço, certo? Lá dentro daquele galpão, daquela casa feita de barro, tipo um galpão assim, às vezes até um galpão pequeno de 6 por 10 ou 6 por 8, tem 30, 40 pessoas. Entulhadas. Porque o marido, que tem 3, 4 mulheres, cada mulher tem 8, 7 filhos, e aí você vê. Então, dentro do continente africano e dentro do continente asiático, hoje, a população e o crescimento populacional é fora do controle. América do Norte, Europa, América Latina já é mais controlado. Mas Ásia e África, alguns países da América Latina também é meio descontrolado. É meio descontrolado. Mas a Ásia e a África são os que são maiores de proporções. E aí você vai olhar que esses são os maiores desafios da igreja em missões. Esses dois continentes. Que, se você for ver, a igreja não monta, não constrói, não projeta estratégias para entrar lá. Mas a Ásia é comunista. Mas a igreja pode enviar médicos, enfermeiros, dentistas, engenheiros, profissionais de diversas áreas que entram com liberdade nesses países. E ali, através da profissão, vão fazer um trabalho missionário. Tanto na Ásia como na África, em regiões que são
comunistas ou até proíbem terminantemente o cristianismo, não é? Tem algumas regiões que são dominadas pelo islamismo que há um islamismo mais brando, aonde permite a entrada do evangélico por não considerar ele uma ameaça, porque vê que os evangélicos têm muito cuidado, e eles são mais incisivos em fazer o trabalho deles do que nós. Às vezes o evangelho fica meio assim com receio. Então, é preciso ter missionários, ter pessoas enviadas para a África, para a Ásia, com maior compromisso, seriedade, profissionalização até, e também coragem para enfrentar o desafio de, num país onde há perseguição, vir a fazer o trabalho que foi comprometido, de fazer o trabalho missionário, de implantar igreja, ou abrir escolas, ou fazer visitas nas casas, ganhar evangelismo pessoal, independente do desafio que vai enfrentar. A perseguição é uma realidade. Eu já enfrentei perseguições sérias. Todos enfrentam fora do país. Mas aí é a hora que você tem que ter também um pouco de ousadia, coragem e confiar que Deus está na frente. Então, essa é uma realidade a ser também considerada, pensada e praticada pela igreja quando envia missionários, ou pensa que onde vai investir? Na África, na Ásia, porque há muito investimento na América Latina. E a América Latina já tem muitos missionários. A América do Norte não há tanta carência. Europa há muita carência. Mas para investir em missões na Europa é mais complexo do que na África e na Ásia. Porque na Europa você vai enfrentar o satanismo, você vai enfrentar a rejeição do povo europeu, que ele tem difícil comunicação, qualquer que seja a raça, ou o povo, ou a nação. Eles não só se comunicam entre eles, né? Então, o europeu ele é muito seco, ele é muito gelado nesse aspecto de relacionamento, e com isso torna-se mais difícil um trabalho missionário na Europa. Torna-se, mas também é um desafio a ser vencido pela igreja, e que a igreja tem que começar a pensar e preparar missionários com uma estrutura de sociabilização, de formação, de todo um aparato de capacidades para atuar na Europa. Né? Países como Itália, Alemanha, que é satanista hoje, Itália, que está envolvida ainda muito forte com o catolicismo, com a idolatria, e outros países, como Espanha, que está totalmente dominada pelo islamismo, não é? Então, é preciso ver isso com maior carinho. Tá? Muito bem. Agora, vamos para este gráfico aqui e este mapa. Povos não alcançados. Para nós podermos compreender a realidade missionária mundial. Né? Nós temos, então, hoje, países, povos e não alcançados. É o gráfico que está aí.
Nós temos hoje uma realidade, tá? Primeiro aqui é Índia, que a Índia é algo complexo, mas é real, tá? Tem mais de 2.382 povos dentro da Índia. Porque a Índia tem mais de 2 bilhões de habitantes. Então, você chega lá, tem mais de 2.382 povos. Cada um desse povo, cada um povo desses 2.382, com a sua língua, o seu dialeto e a sua cultura, e as suas tradições, e as suas crenças. Então, são 2.382 etnias, línguas, culturas, tradições e crenças. Para você ver a complexidade que é uma Índia e a carência de um projeto missionário na Índia. Então, são praticamente 2.182 que não são alcançados na Índia, que é quase 90%. China, 499 povos que tem na China. 406 que não são alcançados, ou que nunca ouviram falar de Cristo. Paquistão, temos 484 povos, 398 não alcançados. Bangladesh, 370 alcançados, ou melhor, não alcançados, 326. Senegal ou Nepal, ou melhor, Nepal, 315 não alcançados, 292. Então, você vê que no continente asiático é que está a maior proporção de povos que não foram ainda alcançados, porque o desafio é grande, mas também a igreja não tem olhado com uma certa atenção, porque requer investimento em formação de profissionais para enviar para lá. Não é só enviar um missionário, enviar um profissional que seja missionário, que tenha uma chamada específica e que esteja preparado culturalmente, com a cultura de lá do povo que vai trabalhar, o idioma e psicologicamente, emocionalmente pronto para enfrentar um desafio de trabalhar num país comunista, declaradamente comunistas, declaradamente anticristãos. Então, o maior desafio hoje missionário é, sim, ainda a Ásia, o continente asiático, tá? Que está aí. Ó. Essa é a região mundial. O mapa do continente asiático, que é o maior desafio para a igreja mundial. E aí? Alguma pergunta? Eu estou pensando aqui, pastor, o que você está falando, a pessoa também que recebeu esse chamado, aí o senhor falou, né, que tem que confiar em Deus, porque a pessoa nesses lugares aí, ela pode até mesmo perder a vida. Grande parte perde a vida. Perde a vida, né? Porque tem gente que não aceita, né? E é Se complicado. for descoberto, pode ser expulso, extraditado, na melhor das hipóteses, expulso, extraditado, ou, na pior, morto. Pode ficar preso também lá, né? Preso com condenação à morte.
Porque lá não é preso que nem aqui no Brasil, não. Preso com condenação à morte. Eu estava vendo hoje, eu estava lendo Atos, né? Que eu estou lendo Atos. Aí eu estava vendo as viagens missionárias de Paulo, né? Aí eu estava, tipo assim, como que eles confiavam no Senhor. E, tipo assim, estava disposto mesmo a doar a vida. A igreja primitiva não é saudosismo, mas a igreja primitiva, ela nunca foi, vamos assim, nunca nenhuma nação, ou país, ou igreja copiou ela. Abraçou o legado. Porque você vê hoje, tem missionários, tem povos que tem missionários e que vão para povos que vão e enfrentam, fazem um trabalho e até morrem pela causa do evangelho. Mas é raridade. Tem muitos que morrem, são decapitados, são baleados, enfim, vários tipos de morte. Mas é raridade. Ali eles estavam dispostos a dar a vida deles. Sim, está. Qualquer momento eles poderiam morrer. E eles não se escondiam, não, eles partiam para cima mesmo. É aquela impetuosidade que hoje não se vê, né? não se encontra. Janela 10/40 é a área de missões mais falada. O que vem a ser Janela 10/40? Janela 10/40 surgiu na Conferência de Missões Mundial de Lausanne. Então, nessa conferência, foi pego o globo e feito uma divisão dos países acima e abaixo da linha do Equador. Do Meridiano de Greenwich. E aí, os países abaixo, países que têm já um alcance, os do Evangelho. E os países acima, povos não alcançados. Então, baseado nessa pesquisa e nessa janela, nesse gráfico de desafio missionário, há 24.000 povos não alcançados a nível mundial. 8.000 precisam ser alcançados. Ou seja, há 24.000 povos a nível mundial, há 24.000 povos a nível mundial, e 8.000, que seria o quê? 1/3, né? Precisa ser alcançado. Mas hoje ainda está assim? Hoje nós poderíamos colocar aí uma média de 7.000 povos a serem alcançados. Há 6.287 línguas no mundo. 4.500 delas não tem nenhuma parte da Bíblia traduzida. Essa é uma área muito importante. Tradução bíblica. A igreja nunca considerou essa área. Missões mundiais nunca valorizaram essa área. E consideram uma inutilidade. Porém, esse é o principal trabalho missionário. Tradução. Por que há uma resistência e consideram inutilidade ou não dão valor? Porque não querem preparar uma pessoa para essa tarefa, porque não é fácil. Preparação teológica, preparação universitária, cultural, histórica, da nação em que ele vai trabalhar para traduzir, ou o povo.
conhecer a língua, o idioma desse povo totalmente, que pode demorar, assim, uns 6, 7 anos para conhecer, para depois, com conhecimento do grego, do hebraico, com conhecimento profundo da semântica, da língua original do Novo e Antigo Testamento, do Antigo e Novo Testamento, fazer a tradução para o idioma. Vou dar um exemplo aqui do missionário Ronaldo Lidório, que foi enviado para os povos cancumbas, no Senegal, e 20 anos ficou lá e traduziu para 5 povos o Novo Testamento. Então, é um trabalho de grande significado. Por quê? Porque você vai traduzir o Novo Testamento ou o Antigo Testamento, ou até um evangelho, ou até um livro só para um povo, para um idioma, para uma língua que ainda nem sequer leu uma palavra, um texto, uma frase das Escrituras Sagradas. Porque não tem na sua língua. Porque não tem no seu idioma. Então, essa é uma área que a igreja não valoriza, mas é uma área sublime e de magnitude grandiosa, que é a tradução do texto sagrado. Tá? Então, só para você ter uma ideia, 85 mil pessoas morrem a cada dia a nível mundial sem nunca ter ouvido falar de Cristo. E como fica a salvação dessas pessoas? Bom, o que nós temos que entender que aquele que não ouviu, ele morreu na ignorância. Mas a Bíblia não garante salvação. Quem foi culpado? Ele? Não. Lá em Ezequiel diz, sabe o quê? Que nós é que somos culpados. No dia do juízo, nós daremos conta pelo sangue daqueles que morreram sem conhecer a causa de Cristo. Aline, a coisa é muito séria. É muito sério. Missões, a igreja até hoje não reconheceu a seriedade que é, a obrigatoriedade que é e a necessidade que é para poder, sim, fazer esse trabalho, esse projeto, essa ordem cumprir e desenvolver uma ação missionária com seriedade e compromisso. Alguns vão ser julgados pelo livro da natureza, pastor? Sim. No caso, aqueles que adoram... Os que adoram a outros deuses, por questão até da própria família, tradição, também serão punidos, serão sentenciados. Mas o que nós temos que entender? Que muitos morrem sem Cristo por culpa da própria igreja. A igreja tem uma grande parcela de culpa. Aline, pense em uma coisa, que uma nação